Eu tenho certeza que em algum momento ou muitos momentos da sua vida você se frustrou porque você tinha uma meta, tinha um objetivo, queria transformar algo na sua vida, algum hábito, alguma questão que estava te incomodando e você não conseguiu e falhou miseravelmente. Muito prazer, se você não me conhece, eu estou a Pan, estou terapeuta, publicitária e desbravadora dos infinitos universos de Gaia, da Terra, do autoconhecimento. Aqui no meu canal a gente fala sobre reflexões da vida, traz um novo olhar para as situações e é exatamente isso que eu quero te trazer no vídeo de hoje. Esses dias atrás, uma amiga minha veio dormir aqui em casa e a gente decidiu pedir uma pizza. E na hora de escolher o sabor, a gente começou a ficar muito confusa, né? De qual sabor a gente escolhe, qual sabor a gente escolhe. E ela falou assim, nossa, eu sempre escolho o sabor de frango com catupiry, todas as vezes que eu peço pizza. Hoje eu vou me permitir comer algo diferente, que eu nunca pedi na vida. E isso gerou uma grande reflexão e a gente ficou conversando sobre isso um tempão, que é a nossa zona de conforto. Então, quantas vezes a gente não quer transformar hábitos, transformar comportamentos, transformar pensamentos, comunicação, mas a gente sempre escolhe a mesma coisa. A gente sempre se mantém na nossa zona de conforto. Então, eu quero começar a nadar, mas eu não saio da minha zona de conforto para procurar um local que tenha natação. Eu quero começar a me alimentar melhor, mas eu não saio da minha zona de conforto para começar a estudar sobre alimentação e mudar a minha rotina alimentar. Então, a gente olhou aquilo e falou, nossa, como que às vezes a gente quer atingir uma vida diferente, a gente quer expandir, seja no relacionamento, seja financeiro, seja em nutrição do nosso corpo, seja em ganhar mais dinheiro, mas a gente sempre se mantém nas mesmas escolhas, nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, pedindo a mesma pizza. E quando a gente se limita a essa zona de conforto, a gente também limita a nossa visão de expansão de tudo aquilo que tem de bom pra gente explorar na vida. Então, aqui a gente tá falando de uma pizza, mas isso é para qualquer coisa da nossa vida. Seja treino, estudos, pessoas, culturas, religiões. A gente tem que se permitir a expandir o nosso olhar, sair da nossa bolha e olhar o mundo lá fora. Porque dessa forma a gente consegue perceber outras coisas que a gente não percebia antes, que vão nos levar a lugares diferentes. Então, por exemplo, se eu peço pizza de frango com catupiry, todas as vezes eu já sei o sabor, eu já sei como que eu vou me sentir, eu já sei que o que aquilo vai me gerar. Agora, se eu peço uma pizza vegetariana, por exemplo, com uma mussarela de búfala, eu não sei o sabor, aquilo vai me gerar outro sentimento, outra sensação, e isso pode me levar para um outro lugar. E aqui eu tô falando de algo simples, né, como uma pizza, mas isso vale para qualquer coisa da nossa vida. Então, vou dar um exemplo particular, pessoal. Eu sempre tentei fazer atividades físicas. Então, eu ia pra academia, ficava 3 meses, aí parava de fazer. Aí ficava 6 meses, parava de fazer. Pagava um ano e ia, 2, 3 vezes na semana. E eu não sentia prazer em fazer atividade física. Pra mim era, chato, era maçante, era tedioso, sabe? Não tinha um dinamismo, não tinham coisas diferentes pra fazer. Eu não me sentia evoluindo de uma certa forma. E aí, esse ano de 2026... eu falei pra mim mesma, eu vou cuidar de mim em todos os aspectos, principalmente em atividade física. Não só por estética, porque sim, eu quero, mas também pra envelhecer, pra ter uma vida mais feliz, pra ter uma vida mais leve, pra eu conseguir fazer as coisas que eu amo, como ficar 5 dias no festival de música eletrônica. Então, assim, eu falei, não, eu vou explorar outras opções. Então, eu expandi o meu olhar. Eu parei de focar só na academia, que eu foco, sei lá, uns 10 anos, e falei, vou fazer aula experimental nos lugares. Então eu fiz aula experimental de pilates, fiz aula experimental crossfit, e quando eu fiz a aula experimental de crossfit, eu percebi que eu nunca gostei de academia. Crossfit me tirou de um lugar, sabe, me tirou da minha zona de conforto, né, então eram dinâmicas e pesos diferentes do que é uma academia, mas ao mesmo tempo me preencheu tanto, mais tanto, que eu tô na 3ª semana indo quase todos os dias. E quando eu falto, eu sinto falta, eu fico triste.
Então, assim, como que eu consegui entender qual é a atividade que se conecta comigo? Porque eu explorei, porque eu saí da minha zona de conforto, porque eu parei de fazer a mesma escolha que eu fiz a vida toda. Então, às vezes, o que falta pra gente não é força de vontade, às vezes não é dinheiro, às vezes não é, eu preciso de alguém pra me incentivar. Não, às vezes o que falta é a gente explorar novos lugares, explorar novas coisas, fazer novas escolhas, porque novas escolhas vão nos levar em caminhos novos. Cara, o que eu penso assim, e eu tô sendo muito sincera com você, tá? Que quando a gente tem novas escolhas na vida, a gente abre novos universos na nossa vida. Então a gente explora novas sensações, novos cheiros, novos sentimentos e emoções. A gente começa a se desenvolver porque aquilo é novo. Então eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso sair daquela zona que eu sempre tive e evoluir, dar um passo a mais. E é aí que tá a chave do negócio. Às vezes, você tá comendo pizza de frango catupiry a sua vida toda e querendo comer uma pizza vegetariana. E como que isso vai mudar? Quando você pedir a pizza vegetariana. Quando você trazer essa nova escolha para sua vida e falar, putz, eu quero passar por essa experiência diferente. Pode ser que eu não goste da pizza vegetariana, mas eu me permiti. Eu saí da minha zona de conforto, eu entrei num novo universo, eu conectei novas sensações e emoções para mim. E isso para o nosso cérebro é incrível. A gente cria novos caminhos neurais, né? Então o nosso cérebro ele vai expandindo mesmo. Então a gente sai desse lugar pequeno e começa a expandir. E quando a gente começa a expandir, a gente começa a achar outras coisas, a gente começa a gostar de novas coisas e isso é muito bom. Eu percebo que a maioria das pessoas falam, eu quero ter uma nova vida, eu quero melhorar de vida, eu quero melhorar minha alimentação, eu quero melhorar minha vida financeira, eu quero melhorar meu trabalho, eu quero melhorar meu relacionamento, mas elas continuam fazendo as mesmas escolhas. E presta atenção em mim. Se você continuar fazendo as mesmas escolhas, você vai ter os mesmos resultados. Se você se permitir a ter a experiência de fazer novas escolhas, você vai se surpreender com os novos resultados que você vai viver. E aqui eu tô falando de tudo, seja alimentação, seja exercício físico, seja vida financeira, seja mudar de trabalho. A gente tem que começar a nos permitir viver novas experiências na nossa vida. A gente tem que expandir a nossa visão para além do óbvio que a gente conhece. Então, por exemplo, eu comecei a fazer o CrossFit e eu não sabia o que ia vir, eu não sabia qual ia ser a sensação, eu não sabia se eu ia gostar, eu não sabia se aquilo ia fazer sentido para mim. Mas eu, primeiro, me permiti. Segundo, acreditei. Então, eu vou viver essa experiência. Eu acredito que isso vai ser benéfico para mim, mesmo eu gostando ou não. E eu tive novos resultados. Então, eu tô emagrecendo mais rápido, eu tô comendo muito mais saudável e eu tô sentindo vontade de fazer atividade física. Porque essa atividade, ela se conecta comigo, ela se conecta com a minha personalidade, com o meu tipo de energia, com o meu tipo de exercício. Então, eu sou uma pessoa dinâmica, então eu gosto de coisas dinâmicas, coisas que, sabe, um dia é uma coisa, outro dia é outra, outro dia é outra, não é aquela coisa pacata, tipo, toda vez a mesma coisa. Então, às vezes, você também pode estar tentando ou fazendo as mesmas escolhas em algo que não conecta com a sua personalidade, que não conecta com aquilo que você gosta de viver, gosta de fazer, gosta de ser, gosta de pensar. Aí você pode me questionar e falar, mas como é que eu vou saber o que eu gosto? Testando, experimentando, saindo da sua zona de conforto, fazendo novas escolhas, se permitindo viver novas experiências e se permitindo também viver esses novos resultados. Porque muitas vezes a gente também está acostumado nessa zona de conforto, porque a gente sabe como é, a gente sabe a sensação, a gente sabe o sentimento, a gente sabe os pensamentos, a gente sabe quem tá junto com a gente. Então a gente tá ali naquele conforto que não é nada confortável, porque a gente não evolui. Então fazer algo novo também
internamente dá um pouco de medo, porque a gente perde o controle. Porque quando eu tô na minha zona de conforto, eu controlo, eu sei o que eu vou sentir, eu sei com quem eu vou falar, eu sei o que eu vou fazer. Quando eu saio da minha zona de conforto, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei como eu vou me sentir, eu não sei quem eu vou conhecer, eu não sei quais são as sensações que eu vou ter, eu não sei quais os pensamentos, eu não sei quais são os hábitos que vão aparecer. Mas eu preciso ir com medo mesmo. Porque é indo com medo que a gente descobre o nosso lugar. É indo com medo que a gente evolui na nossa vida. É indo com medo que a gente realiza os nossos sonhos. Então a gente tá também numa era e num ano que tá pedindo novos movimentos, novas escolhas. A gente tá no ano 1, no ano de plantio, no ano de trazer aquilo que realmente faça sentido com a nossa energia, com a nossa personalidade, com aquilo que a gente veio viver nessa terra. Então se permita fazer coisas novas, se permita não pedir mais pizza de frango com catupiry e ter novos sabores na sua vida, novos cheiros, novos olhares, novos lugares, novas pessoas, novas percepções de mundo. Porque quando eu faço uma escolha diferente, seja ela a mínima possível, aquilo já vai me trazer uma outra percepção do mundo, vai me trazer uma outra percepção daquilo que eu posso me tornar. E se você tem vontade de se tornar uma pessoa diferente, mais evoluída, mais que nutre o seu corpo, que cuida de você, que tem uma vida financeira saudável, que tem um relacionamento saudável, se você tem esse objetivo e você tem esse sonho, você é capaz de alcançar. Mas só você pode chegar lá. Só você pode decidir dar esses passos para chegar lá. Então, esse vídeo é justamente para te incentivar a ir pro novo. Aproveita esse ano 1, aproveita essa energia de movimento, de começo, de início e se coloca nesse lugar. Ai, pô, eu tenho vergonha. Gente, eu também sou tímida. Em algum grau eu sou tímida, mas eu preciso me permitir, porque se eu não me permitir, eu nunca vou saber aquilo que é bom para mim. E aí a gente fica se contentando com pouco, a gente fica se contentando com aquilo que não faz sentido pra gente. E a gente passa uma vida infeliz. E eu não quero que você passe uma vida infeliz. Eu quero que você passe uma vida que você tenha orgulho de viver. Eu quero que você passe uma vida que você tenha prazer em estar viva, em estar vivo. E para isso você precisa se permitir viver coisas novas, fazer novas escolhas. Então, se você sempre comeu arroz com feijão, testa comer uma saladona com uma proteína muito gostosa e um carboidrato diferente que não seja o arroz. Se você sempre vai para academia, se permita fazer um pilates, fazer uma natação, fazer um crossfit. Se você sempre sai com as mesmas pessoas e não se sente bem, se permita expandir as suas amizades. Faça amigos novos, mesmo que você tenha vergonha, mesmo que você seja tímida. Não quer dizer que aquilo que você tentou não foi bom. Foi sim, mas se a gente quer ter novos resultados, a gente precisa fazer novas escolhas. Se a gente quer ter transformações diferentes do que a gente teve até aqui, a gente precisa fazer movimentos diferentes, porque movimentos iguais vão nos levar nos mesmos lugares. E eu não quero que você passe a sua vida toda estando no mesmo lugar. Você merece sim se transformar e viver uma vida assim incrível, que você olhe e fale, putz, eu amo viver a minha vida. É isso. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Eu espero que ele te incentive a testar coisas novas na sua vida, a sair da sua zona de conforto, a realmente buscar aquilo que faça sentido no seu coração, que nutra a sua alma. E me conta aqui se você já testou alguma coisa nova, se você vai testar essa coisa, se comprometa, decida fazer isso dar certo. E eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado. Em Lakesh, eu sou uma outra você. Gratidão por estar aqui e até um próximo vídeo.